Olá, iremos trabalhar ainda a continuação do capítulo 8 do livro de Biologia, ainda do primeiro ano. Neste capítulo, ele se trata dos processos energéticos das células. Nós temos aí alguns processos energéticos, que é a fotossíntese, que produz os compostos orgânicos através do sol, através da energia luminosa. A gente tem também a quimiossíntese, que produz também compostos orgânicos, que é a glicose. Só que aqui não é através de luz. Aqui, no caso, a síntese vai ocorrer através de reações químicas. Então, nós sabemos que os seres vivos precisam de compostos orgânicos para a sua alimentação. E nesta alimentação, esses compostos orgânicos vão ser transformados em energia, em ATP. Então, existem seres que eles utilizam-se de compostos que estão no meio ambiente, compostos inorgânicos, que não são orgânicos, não fazem parte dos seres vivos. E esses seres utilizam esses compostos para conseguir produzir os compostos orgânicos, que é a glicose. Então, o que vai acontecer nesse processo? A gente vai ver que vai haver reações de oxidação de compostos que estão no meio ambiente, compostos inorgânicos. Eles vão ser quebrados e nesta quebra vai haver a liberação de energia, vai haver a liberação de elétrons, vai haver o que? A liberação de hidrogênios, que a gente sabe que a oxidação é perca, vai perder esse material, essa parte química. Então, dessa liberação, essa composição química, o ATP, os elétrons, eles vão ser utilizados como fonte de energia, para a síntese de compostos orgânicos, como, por exemplo, a glicose. Então, perceba o nome, quimiossíntese. Vai haver a síntese do composto orgânico, da glicose, que é o alimento, através de quê? De reações químicas. Então, vai haver uma série de reações químicas de oxidação, e dessa oxidação vai haver liberação de elétrons, liberação de energia necessários para a síntese da glicose, tá? Então, esse processo é um processo que nós chamamos de quê? Autótrofo. Porque o próprio organismo ele vai produzir a sua glicose, o seu alimento. Ele não é consumidor, ele não é heterótrofo, ele vai ser um organismo autótrofo, que produz o seu próprio alimento. Bom, essa produção do composto orgânico, como eu já disse, vai ser a glicose, Um dos principais compostos orgânicos aí para a utilização, para a formação do ATP, é a glicose. E nós temos também a ocorrência da oxidação de substâncias inorgânicas, como eu falei, substâncias minerais que estão presentes, gases que vão ser oxidados, vão ser quebrados para a obtenção de quê? Dos elétrons, do ATP, dos hidrogênios, para conseguir aí na frente produzir o composto orgânico que é a glicose. Então, tudo isso ocorre na ausência de luz. Então, a quimiossíntese é reações químicas que não têm interferência aí com a luz. Quem realiza a quimiossíntese? São arqueias e bactérias, Arqueias, podemos chamar também de arqueias. Então, as arqueias e as bactérias são seres unicelulares, microscópicos, que vivem muitas vezes em ambientes inóspitos,
né, fendas vulcânicas, fendas abissais no interior dos oceanos, lugares salinos, né, com alta salinidade. Então, esses seres, como eles vivem em ambiente inóspito, eles não encontram com facilidade aí o alimento, né, substâncias químicas que podem facilitar a produção do alimento. Então, eles vão encontrar o que? Substâncias rochosas, né, gases, que vão ser utilizados aí para quebra, né, para quebra desses compostos, e com a quebra eles conseguirem aí produzir o alimento, que é a glicose. Então, esses seres vivos que fazem esse processo de quimiossíntese, né, de reações químicas para a produção do alimento, se divide em 3 grupos. A gente vai ter as sulfobactérias, as nitrobactérias e as ferrobactérias, né? Arqueias e bactérias, como eu disse, são muito parecidas. Tem algumas diferenças, mas grande parte são parecidas. São procariontes, mas não pertencem ao mesmo domínio, né? Existe um domínio só para as arqueias. Então, essas sulfobactérias vão oxidar o quê? Enxofre. As nitrobactérias vão oxidar nitrogênio. As ferrobactérias vão oxidar o ferro, né? Para conseguir o quê? Energia, elétrons e hidrogênios, que vão ser utilizados depois na fase da produção da glicose. As principais moléculas aí inorgânicas utilizadas são sulfeto de hidrogênio, enxofre, amônia, íons de nitrito, gás hidrogênio, íons de ferro, monóxido de carbono. Então, são as substâncias, né, utilizadas aí pelas bactérias e arqueias para conseguir aí a liberação de energia, elétrons e hidrogênios para dar início à produção da glicose. Então, a etapa de quimiossíntese se divide em 2, né? A quimiossíntese primeiro vai ter a reação de oxidação, que vai ser a quebra das moléculas inorgânicas, e depois outra fase lá na frente, que é a fase do ciclo de carbono, onde essas moléculas vão migrar, né? Algumas moléculas de ATP, do NADH, vão migrar para o ciclo de carbono para conseguir aí produzir a glicose, como a gente vai ver em detalhes agora. Então, existe aí no meio ambiente substâncias inorgânicas simples que vão ser oxidadas, né, para liberar na presença do oxigênio, né? A oxidação é na presença de oxigênio. Então, vai ser decomposta essa substância, vai haver uma decomposição, que a gente sabe que o oxigênio ele ajuda na decomposição, e essa decomposição libera energia, né? Libera também, nós sabemos que a energia será o ATP, né? Então, essa energia vai ser absorvida pelo ADP mais o fósforo inorgânico. E juntando o fósforo inorgânico com o ADP, nós teremos o ATP, né? Então, eram ADP, 2 fósforos, mais um que se juntou, ficou ATP, 3 fósforos, que nós chamamos de fosfato, adenosina trifosfato. Então, esse ATP ele é importante, né? Porque ele que vai estar armazenando essa energia que foi liberada desta reação química, né? Dessa decomposição aí da substância. E nós teremos também a liberação de hidrogênios e elétrons com essa decomposição química que aconteceu, com a oxidação. E esses hidrogênios e elétrons serão
carregados, né? Serão capturados e carregados pelo NADP. Então, o NADP ficará energizado, né? E se tornará NADPH, né? Com os elétrons também. E eles serão utilizados lá na frente. Quem? O ATP e o NADPH, que estão cheios de energia. Essa energia será utilizada aqui abaixo, né? No ciclo de carbono. Então, esse ciclo de carbono é o mesmo ciclo que ocorre lá na fotossíntese, né? O ciclo das pentoses de Calvi-Benson. Então, esse ciclo, a gente utiliza-se do gás carbônico, né? O próprio nome fala ciclo do carbono. Então, utiliza-se do gás carbônico. Então, essas bactérias vão precisar do gás carbônico, tá? Para conseguir aí produzir no final a glicose. Então, vamos ver. Então, nós temos um ciclo de carbonos, onde utiliza-se do gás carbônico, ele vai ser necessário, juntamente com o ATP, né? O ATP vai ser consumido e vai liberar o que? O ADP, mais o fosfato inorgânico. Então, por quê? Porque quebrou um fosfato para liberar energia. Quando quebrou, liberou o fósforo inorgânico, né? Para o meio, tornando-se novamente ADP. Bom, será utilizado também outra energia, outra fonte energética neste ciclo, que é o NADPH. Esse NADPH vai doar os elétrons e os hidrogênios, né? Para que ocorra aí as reações químicas necessárias. E vai se voltar, né? Voltar novamente na forma de NADP, né? Na forma reduzida, porque ele já perdeu, né? Perdeu todo, na forma reduzida não, na forma oxidada, perdão, porque ele perdeu aí a energia, né? Os elétrons energizados. Bom, e no final das contas a gente vai ter a produção de quê? Da glicose. Então, todo esse processo, resumindo, é gás carbônico juntamente com a energia do ATP, juntamente com os elétrons e hidrogênios do NADP, foram utilizados e ocorreram várias reações químicas que proporcionou aí a formação da molécula de glicose. Vamos ver com maiores detalhes aqui na frente. Então, nós temos aqui um substrato mineral reduzido, ou seja, ele está com bastante energia, ganhou bastante elétrons e hidrogênios. A gente tem aqui gás carbônico, amônia. Eles vão ser oxidados, vai acontecer reações aqui de oxidação, né? Então, a gente vai ter reações de oxidação, onde vai ocorrer a quebra, né, para a liberação de quem? Dos elétrons, dos hidrogênios, da energia, como eu já falei anteriormente. E aí vai produzir o que? Energia. Dessa energia, a gente vai ter a formação do ATP, né? O ADP vai se juntar com o fósforo inorgânico e gerar o ATP, né? Por causa dessa energia que foi liberada. Então, armazenou aí na forma de ATP. Nós vamos ter também aí os elétrons e os hidrogênios que vão ser capturados pelo NAD. Esse NADP, ele vai armazenar esses elétrons energizados e vai doar, né, para o ciclo de carbono. Então, como é que vai acontecer, né? Ao doar, o NADP, ele vai se tornar, o NADPH vai se tornar NADP, como a gente está vendo aqui na frente, ó, ele se tornou NADP. A mesma coisa aconteceu com o ATP. Ao doar a sua energia para o ciclo de carbono, ele se tornou o quê? ADP. Certo.
Mas o que vai acontecer aqui nesse ciclo de carbono, né? A gente vai ter a presença, né, a fixação do gás carbônico. Esse gás carbônico vai se juntar com a ribulose de fosfato, né? Essa ribulose de fosfato vai ser fixada juntamente com o gás carbônico e vai sofrer uma série de reações químicas que a gente já viu lá na fotossíntese, que também essa fase aqui do ciclo de carbono ocorre na fotossíntese, que é a fase química, né? Que a gente chama também de fase escura. Então, essa fixação vai proporcionar uma série de reações químicas que no final vai formar uma molécula chamada de pegal, né? Essa molécula de pegal será a molécula que dará origem à glicose, certo? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que houve a quebra de compostos inorgânicos do meio ambiente, a energia dessa quebra foi utilizada na forma de ATP e NADPH para doar, né, esta energia para o ciclo de carbono, onde ocorre a fixação do gás carbônico com a ribulose de fosfato para a formação aí da glicose, certo? Então existe a primeira fase, que é a fase de oxidação, e existe a segunda fase, que é a fase aí da fixação do gás carbônico e formação da glicose, que nós chamamos de ciclo de carbono. Bom, dando sequência, nós veremos aqui agora a respiração celular, né? Que já é um processo inverso, né? Então, nós vimos que existem seres vivos que produzem seu próprio alimento e existem seres vivos que não produzem seu próprio alimento, né? Então, os que produzem seu próprio alimento, eles fazem isso pela fotossíntese ou pela quimiossíntese, né? Aí vai depender do organismo. Já quando o alimento está produzido, eles vão fazer o processo de quebra desse alimento, né? Então a planta vai quebrar a glicose para transformar em energia, certo? Ela precisa dessa energia para que ocorram as reações químicas, para que o seu metabolismo funcione. Então, todos os seres vivos, tanto aqueles que produzem seu próprio alimento, como aqueles que são consumidores, né? Que comem as plantas, que comem outros seres vivos, que comeram as plantas, né? Que fazem parte aí da cadeia alimentar. Todos os seres vivos, eles vão se alimentar, ou produzindo ou consumindo esse alimento, né? E esse alimento, ele vai precisar ser decomposto. Ele vai precisar ser o quê? Quebrado. Ou seja, a glicose, né, que é a mais utilizada aí nas explicações, ela vai ser quebrada para que ocorra a liberação de energia desta molécula, né? E essa energia vai ser na forma de ATP. Então, nós vamos ver que a respiração celular ocorre dentro da célula, né? Não é a mesma coisa de respiração sistêmica, que ocorre nos nossos pulmões. Então, a respiração celular é um processo pelo qual os organismos vão obter energia para realizar as mais diversas atividades. Então, vão obter o que? O ATP, né? Através da quebra do alimento, né? Esse alimento vai ser a glicose que vai para a célula, né? Então, nós nos alimentamos, o alimento vai ser digerido e ele vai ser colocado no sangue, e do sangue vai ser levado para a célula. Lá na célula vai sofrer o que? Mais um processo de decomposição, de quebra, né?
para conseguir liberar aí o ATP, que é a fonte energética. Bom, então não podemos confundir respiração celular com respiração sistêmica, né? Então nós temos a respiração sistêmica, onde os nossos pulmões absorvem oxigênio e liberam gás carbônico, né? Lá nos pulmões acontece a troca aí desses gases que a gente chama de hematose, né? Onde as hemácias, elas conseguem captar aí o oxigênio e soltar, liberar o gás carbônico. Bom, então não vamos confundir respiração sistêmica com respiração celular. A respiração celular ocorre para a obtenção de quê? De energia, diferente da sistêmica, que é para a troca gasosa. Bom, então, na respiração celular vai acontecer o quê? A síntese de ATP, de adenosina trifosfato. Quando tem os 3 fosfatos, essa molécula está altamente energética, está com armazenamento de energia. Esse processo vai se dar na mitocôndria. Então, lá dentro da célula, vai ocorrer o que? A produção desse ATP, dessa respiração celular, dentro de uma organela chamada mitocôndria. Tá? Então essa organela ela é especializada na produção aí do ATP. Então existe 2 tipos aí de respiração celular, que a gente tem a respiração aeróbica, que ocorre na presença de oxigênio, e temos também a anaeróbica, que ocorre na ausência de oxigênio. Então tem seres vivos que não utilizam do oxigênio, né? Às vezes utiliza, às vezes não, e tem outros que nunca utilizam de oxigênio para conseguir, né, o ATP. Esses seres que não utilizam de oxigênio, eles fazem então o que? Fermentação. Em vez de fazer a respiração celular, eles vão fazer um processo chamado de fermentação para conseguir o ATP, conseguir a sua energia, que nós trataremos depois da fermentação. Bom, então vamos ver onde ocorre aí os processos. Quando a glicose chega na célula, né, ela vai ser primeiramente quebrada no citoplasma e depois vai ser enviada, né, os seus produtos vão ser enviados para a mitocôndria. A mitocôndria vai ter aqui a membrana externa, tem a membrana interna. Então, aqui dentro dessa membrana interna, ela sofre várias dobras. E essas dobras nós chamamos de cristas, tá? Então, são as cristas mitocondriais, são essas dobras. E dentro dessas cristas a gente vai ter um material semigelatinoso, né? Algo mais líquido. Então, esse material semigelatinoso nós chamamos de matriz mitocondrial, tá? Então, na matriz também vai ocorrer reações químicas, como também nas cristas vão acontecer reações aí químicas para a produção do ATP. Bom, a reação química geral, né, da respiração celular, ela ocorre desta forma. A gente tem a molécula de glicose, que é C6H12O6. Essa molécula de glicose, juntamente com o oxigênio, vai permitir um processo de respiração celular, vai desencadear esse processo, formando gás carbônico, água e energia, né? Essa energia na forma de quê? De ATP. Bom, é importante entendermos que
o oxigênio utilizado, ele não vai se transformar em gás carbônico, né? A gente muitas vezes pensa que o oxigênio dentro de nós, ele se transforma em gás carbônico e depois sai. E não é isso que acontece, né? Quem vai dar origem ao gás carbônico na célula vai ser a glicose. Então a gente tem aqui a glicose, que ao ser quebrada vai liberar carbonos, e esses carbonos vão formar o que? O gás carbônico, tá? CO2. Já a molécula de água, nesse processo, vai receber hidrogênios e elétrons e vai formar o que? Água. A molécula de oxigênio, na verdade, vai receber hidrogênios e elétrons e formar a molécula de água. Tá? Então, o oxigênio se transforma em água. Isso tudo acontece dentro de quê? Da mitocôndria. Bom, então, não podemos esquecer da molécula mais importante desse processo, que é responsável pela toda a produção química, né? De energia. Ela armazena, ela doa essa energia constantemente no nosso corpo todo. Então essa molécula, ela é o ATP, a adenosina trifosfato. Não podemos esquecer dela, que ela é o produto final da respiração celular, né? Então nós estamos vendo aqui que ela tem uma adenina, uma ribose, então e um fosfato. Nós sabemos que a adenina é uma base nitrogenada e a ribose é um carboidrato, né? Que ao se juntar com esse fosfato forma aqui um nucleotídeo, né? Quando foi estudado o nucleotídeo, vocês talvez se lembrem que forma essa estrutura aqui. Então, esse nucleotídeo aqui, no caso, a adenosina trifosfato, vai ser responsável por transportar aí energia. Então, quando tem os 3 fosfatos energizados, nós chamamos de quê? De ATP, 3 fosfatos, né? Mas quando esses fosfatos, eles liberam a energia, né? O último fosfato, ele libera essa energia, ele se solta da ligação, liberando a energia para o sistema, né? Para as reações químicas. Ele se transforma em que? ADP, porque ficou apenas 2 fosfatos, né? A de adenosina, de 2, né? De é 2 fosfatos. E liberou um fosfato, um fósforo inorgânico, né? Então, sempre tem que ser lembrado aí esse processo de transformação de ATP em ADP, né? E fósforo inorgânico. E a todo momento isso está sendo convertido. Então, vai transformando em ATP, transforma em ADP. A todo momento acontece aí simultaneamente isso no nosso corpo. O ADP é uma molécula não energética, né? Então, esses 2 fosfatos aqui, eles não conseguem ser liberados para doação de energia. Eles têm muito pouca energia. Então, as etapas da respiração celular são 3, né? Que vamos ver em detalhes. Temos a glicólise, que ocorre no citoplasma. Temos o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, nas dobras, na verdade, na área gelatinosa, né? Na área central. E a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas, né? Que na verdade são as dobras aí. Então nós temos as dobras, onde ocorre a cadeia respiratória, que é a fase que ocorre a maior produção de ATPs.
e que ocorre também a utilização do oxigênio, certo? Então, glicólise vai ocorrer primeiramente no citoplasma, depois o ciclo de Krebs, que vai dar sequência na matriz, na região gelatinosa, e a cadeia respiratória vai acontecer nessas dobras aqui, essas dobras que são as cristas mitocondriais. Então vamos aí tratar do primeiro processo, da primeira etapa, que é a glicólise. O próprio nome já está dizendo o que vai acontecer nessa etapa. A molécula de glicose irá ser quebrada. Lise quer dizer quebra e glicose, né? Então vai haver a quebra, a lise da glicose. Isso acontece onde? No citoplasma, né? Ainda não está dentro da mitocôndria, o processo não está na organela, e sim no citosol. Bom, então o que vai acontecer com a molécula de glicose? Nós sabemos que a molécula de glicose tem 6 carbonos, então estão aqui 6 bolas, né, 6 bolinhas, representando cada uma um carbono. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então, vai acontecer a quebra desses carbonos, né? A quebra da molécula de glicose vai ser pela liberação desses carbonos. Eles vão ser liberados para o ambiente. Então, vamos lá. Primeiro, a glicose ela vai se transformar numa molécula fosfatada, né? Numa frutose, um 6 de fosfato, né? Então, essa molécula fosfatada, por que ocorreu essa fosfatação, né? Porque a molécula de glicose, inicialmente, ela é muito estável, ela é muito difícil de ser quebrada. Então, foi doado ATP, né? Foi doado ATP. Então, esse ATP fez com que ocorresse uma desestabilização da molécula de glicose através aí da doação dos fosfatos. Então, doou-se os fosfatos, né? Gerando aí o ADP. Logo, a partir desse momento, a molécula está mais desestabilizada, possível de ser quebrada, tá? Então, o que vai acontecer? Vai haver a quebra em duas, né? Então, 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Então, perceba que receberam mais fosfatos, eram 2 fosfatos, agora nós temos 4 fosfatos, né? Esses 2 fosfatos foram doados aí através de enzimas, tá? Para que pudesse na frente gerar aí ATP. Por quê? Nós percebemos que na respiração celular é importante que produza ATP. E agora, nesse primeiro momento, foi consumido ATP, como a gente está percebendo aqui em cima. O ATP foi consumido, se transformando em ADP, né? Então, para desestabilizar a molécula de glicose. Aqui na frente foi doado mais fosfatos. Esses fosfatos doados, né, fosfataram aqui essas moléculas que estão com 3 carbonos. Logo, nós temos aqui 4 fosfatos, 2 que tinham antes, mais 2 que chegaram, 4 fosfatos nas moléculas. E com a quebra dessa molécula aqui, com 6 fosfatos, foi quebrada a molécula, né? Nós estamos vendo que formou-se 3, né? 2 moléculas de 3 carbonos. Com essa quebra, como toda quebra, vai acontecer a liberação de hidrogênios e elétrons. Então, nós vamos ter aqui o transportador chegando, né? O caminhão transportador chamado NAD.
o NAD vai capturar esses hidrogênios e elétrons para serem utilizados depois, tá? Então, por enquanto, consumiu ATP, né? E produziu NADH. Aqui na frente, as moléculas vão se transformar em ácido pirúvico. Então, essas duas moléculas vão se transformar na molécula que vai dar início aí ao próximo ciclo, a próxima etapa, que são aí os ácidos pirúvicos. Para se transformar em ácido pirúvico, aconteceu o quê? A liberação desses fosfatos aqui. Então perceba que o ácido pirúvico, eles não possuem mais os fosfatos. Esses fosfatos foram liberados, né? Foram quebrados. E ao serem liberados, né, arrancados, eles liberam também o que? Energia, né? Então o fosfato vai liberar energia. E quem vai coletar esse fosfato será quem? O ADP. Então, vai vir aqui, como tem dois fosfatos nessa molécula, vão vir dois ADPs. Esses dois ADPs vão coletar e formar dois ATPs, né? Cada um vai pegar um fosfato e ficar com 3, né? Cada um ficar com 3 fosfatos. Aqui do outro lado a mesma coisa, a gente tem dois fosfatos, então vai chegar aqui dois ADPs e vão coletar um fosfato para uma, um fosfato para outra. E vai formar então duas moléculas de ATPs, né? Então perceba que a glicose ela é relativamente simples. O que é que você tem que entender? Que foi quebrada a molécula de glicose, né? Nessa quebra consumiu ATP, mas também foi gerado ATP, né? No final houve a geração de quantos ATPs aqui? 4, né? Então foi gerado 4 ATPs e um NADH. Bom, então vamos lá. Só que nós percebemos que foram gastos também o quê? 2 ATPs. Então vamos ter um saldo total de 4 ATPs menos 2 que foram gastos lá no início. Vamos ter então um saldo total de 2, né? 4 menos 2, 2 ATPs no final. Saldo total. E o NAD. Bom, dando sequência, a gente vai trabalhar aqui o ciclo de Krebs, né? No ciclo de Krebs vai haver o quê? Voltando aqui, tive que dar uma pausa. No ciclo, o próximo ciclo, né, a próxima etapa, depois da glicólise, a gente vai utilizar aí os ácidos pirúvicos que foram produzidos na glicólise, né? Então, esses ácidos pirúvicos, eles vão continuar serem quebrados, né? Então, não é nem a palavra quebrado, a gente usa essa palavra para ficar mais didático, né? Então vai sofrer uma série aí de reações químicas com esses ácidos pirúvicos que foram formados e eles podem ser quebrados, né? Vão ser quebrados. Para quê? Para que ocorra aí a liberação de mais energia, né? Então, no ciclo de Krebs ocorre também mais liberação de energia, tá? Só que vai acontecer já dentro da mitocôndria, então no espaço gelatinoso chamado de matriz mitocondrial. Então, lá na parte interna da mitocôndria vai acontecer esse processo aí de ciclo de Krebs. Então, o que vai acontecer? O ácido pirúvico, que nós vimos que tem 3 carbonos, ele vai ser
utilizado, né? E vai se transformar numa molécula de 2 carbonos que nós chamamos de acetil. Então, perceba que havia 3 carbonos, agora tem 2. Então, houve a quebra, né, do ácido pirúvico. Então, desta quebra, a gente vai ter aí a liberação de elétrons e hidrogênios. Então, quem foi que fez essa quebra? Foi o NAD, juntamente com uma enzima aqui, a coenzima A. Então, liberou esse carbono, produzindo aí o NADH, né? Então, nós sabemos que toda vez que libera, né, temos aí hidrogênios e elétrons. Bom, só que o carbono que desapareceu foi para onde, né? Tinham 3, ficaram 2 e eles foram transformados em gás carbônico. Então, perceba que a glicose, ao ser quebrada, ela vai liberando o que? Gás carbônico, né? Então, já gerou aí o gás carbônico. E aí, esses 2 carbonos se uniram, né, com a enzima, né, a coenzima CoA, a coenzima A, formando um composto chamado acetil. Esse composto acetil, ele vai reagir com outra molécula chamada de ácido oxalacético, tá? Então, vão se unir, né? Então, percebam que o ácido oxalacético possui aqui 4 bolinhas, 4 carbonos. Ao se unir com 2 carbonos, vão formar-se 6, né? 6 carbonos. Então, aqui nós temos já uma molécula com 6 carbonos. Eu não vou denominar os nomes das moléculas, até porque no ensino médio não é cobrado aí o nome de cada uma dessas moléculas. Não é importante para nós. Apenas vamos entender o que acontece no processo. Então, a partir da união do ácido oxalacético com o acetil, a CoA, né, a coenzima A, foi liberada, formando apenas aí o composto de 6 carbonos, certo? Esse composto de 6 carbonos, ele vai ser, como se diz, oxidado. Ele vai perder um carbono, ficando com apenas 5 carbonos aqui embaixo. Logo, vai haver a liberação de um carbono e vai haver a liberação de quê? Hidrogênios e elétrons. Então, o NAD vai chegar aqui e vai carregar os hidrogênios e os elétrons, né? Então, vai ficar NADH. E vai também haver a liberação desse outro carbono, que eram 6 e se transformou em 5. E esse outro carbono vai se transformar em quê? Gás carbônico, tá? CO2. Então, perceba que aqui a todo momento está formando o quê? O NADH, né? Que é um transportador de energia, né? De elétrons energizados. E havendo a liberação a todo momento de gás carbônico, né? Esse NADH, ele tem bastante energia e vai ser utilizado na próxima fase aí, que é a fase da produção do ATP. Então, nós estamos aí embaixo, né? Aqui embaixo, com uma molécula de 5 carbonos aqui. Então, essa molécula aí de 5 carbonos, ela vai também ser oxidada, né? Ela vai ser quebrada. Então, existem enzimas que vão chegar e quebrar aí essas moléculas. Então, ao quebrar essa molécula, nós vamos ter também o que? A liberação de hidrogênios e elétrons. Vai ter a formação novamente do NADH. E também o carbono que foi liberado vai ser transformado em que? Gás carbônico. Certo? Então, essa molécula que está com 4 carbonos aqui abaixo, ela vai ser fosfatada. Então, a enzima vai fosfatar, né? Vai trazer o fosfato inorgânico
e energizar aí esta molécula. Logo ela vai ficar com o quê? Com 4 carbonos e um fosfato, né? Vai ficar energizada. E na sequência, esse fosfato que foi recebido, porque existem reações químicas, né, que ocorrem e elas têm que transformar substâncias. Nesse momento, uma das transformações foi o recebimento desse fosfato. E esse fosfato, na sequência, vai ser liberado. Ao ser liberado, ele vai ser transformado lá na frente em ATP, né? Então, o ADP vai chegar e se juntar com esse fosfato, formando o ATP. E aí, no final de tudo, o que vai acontecer? Dessa quebra, né, dessa liberação desse fosfato, a gente vai ter a liberação de elétrons. Então, esse fosfato ele estava energizado. E ao ser liberado, né, esse fosfato aqui, ao ser liberado, ele vai liberar elétrons e hidrogênios. E aqui os transportadores vão chegar, né, para coletar esses elétrons e esses hidrogênios. Um dos transportadores vai ser o FAD, né, que vai ficar FADH2, que vai carregar os hidrogênios e elétrons. E o outro transportador que vai também carregar os hidrogênios e os elétrons vai ser o NAD, né, formando o NADH. Então, no final de toda a história, a gente vai ter o quê? O fechamento do ciclo. A última molécula aqui com 4 carbonos se transformou novamente em ácido oxalacético. Então é importante aí esse nome, o único nome que a gente deixou foi o quê? O ácido oxalacético e o acetil, porque são os nomes mais importantes aqui de serem lembrados. Por quê? Porque ele é utilizado no início e ele é regenerado no final, ele é devolvido, né? Então perceba que formou novamente aqui o ácido oxalacético, houve uma regeneração dos carbonos. Então é importante nós percebermos que com a quebra do ácido pirúvico, que veio da glicólise, foram formados muitos o que? NADHs, né? E apenas o que? Um ATP. Só que é importante a gente lembrar de uma situação. Na glicólise são formados o que? Dois ácidos pirúvicos, não é apenas um. Então nós temos aqui uma molécula de ácido pirúvico formou esses NADHs, né? Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4 NADHs, um FADH e um ATP, né? Então formou toda essa parte energética aqui, um ácido pirúvico. Só que lá na glicólise a gente tem 2 ácidos pirúvicos. Então a gente vai falar que a glicose produziu 2 ácidos pirúvicos e tudo que ela produziu aqui vai ser multiplicado por 2, porque aconteceu que aqui uma vez com um ácido pirúvico e aconteceu também com outro ácido pirúvico, né? Porque foram 2. Então vai acontecer o ciclo de Krebs quantas vezes? 2 vezes, né? Com uma molécula de glicose acontece o ciclo de Krebs 2 vezes. Então vamos multiplicar o saldo energético por 2. Então vamos ter aqui o NADPH, né? Ele foram 4 aqui, né? Foram formados 4, que a gente contou 4, vezes 2 dá 8, total de 8. O FAD foi 1, vezes 2 dá 8, dá 2. O ATP, 1 vezes 2, também 2 ATPs, o saldo total dos 2 ácidos pirúvicos. Gás carbônico foram 3, né, que a gente conta aqui 3, vezes 2 vezes, que aconteceu o ciclo de Krebs, dá 6. Então, os 2 ácidos pirúvicos no total vai formar um saldo de 8 NADH, NADPH,
2 FAD, 2 ATP e 6 gás carbônicos. Bom, para fechar aqui, né, a respiração, a cadeia respiratória, né, nós temos aqui a última etapa. A última etapa é a etapa que vai gerar o ATP, né? Vai ser utilizado todos esses hidrogênios, esses elétrons para a formação aí do ATP. Bom, onde ocorre essa última etapa chamada de cadeia respiratória? Ocorre nas dobras, né, naquelas dobrinhas da mitocôndria, que nós chamamos de cristas mitocondriais, né? E o que vai acontecer aqui nesse processo? Os elétrons vão bombear hidrogênios que vão produzir ATP. Então vamos ver como vai se dar esse processo. Então, aqui dentro, né, nós vamos ter logo abaixo a matriz mitocondrial, né? E aqui em cima nós vamos ter o espaço entre as membranas, a parte interna da membrana, né? Vai ser somente membrana. E aqui a gente tem aqui a parte membranosa mais externa, né? A parte da crista. Então, nessa membrana, a gente está vendo aqui, né, que ela está em contato aqui com a matriz. E ela vai receber, né, os NAD, né, energizados. Quem vai receber? Essas proteínas aqui, nessas enzimas, vão receber os elétrons e vão transportar os hidrogênios. Então, vamos ver como é que vai se dar esse processo. Então, nós sabemos que foram produzidos vários NADH, foram produzidos FADH, né? E ATPs. E nessa fase aqui agora, a gente vai utilizar apenas os NADH e o FADH, tá? Que foram bastante produzidos aí nesse processo anterior. Então, o que vai acontecer? O NADH vai chegar aqui na primeira enzima chamada NAD desidrogenase. Então, o próprio nome da enzima fala, né, que ela vai desidrogenar o NAD. Ela vai retirar o hidrogênio, tá? Mas para conseguir retirar esse hidrogênio, ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar com a carga negativa. Então, o NADH vai doar os elétrons negativos, Esses elétrons, ao se acumularem aqui nesta enzima, eles vão atrair os hidrogênios do NADH, para a parte interna da membrana. Então, eles vão subir para cima, certo? Então, o hidrogênio vai subir para cima. Só que esses hidrogênios, eles vão saltando aí de uma enzima para outra enzima, né? Então, foi saltando, e ao saltar, eles vão continuar atraindo elétrons, né? Então, perceba que aqui a gente tem hidrogênios nessa parte interna aqui da matriz, parte de baixo, e eles querem, né, se juntar com os elétrons, porque a carga positiva do hidrogênio é atraída pela carga negativa dos elétrons. Então, eles vão querer se juntar. Então, eles vão saltar para as enzimas. Só que o elétron, ao ver que o hidrogênio está sendo atraído, ele vai saltar, ele não vai querer se juntar com o hidrogênio. Então, ele continua saltando. E o hidrogênio foi feito de bobo, ele vai saltar, né, para cima. Então, em vez dele segurar o elétron, ele foi saltado para cima, ele foi levado para cima, né? A proteína levou ele para cima, a enzima. E aí, o elétron continua saltando, atraindo cada vez mais hidrogênios, né? Então, ele vai enganando os hidrogênios, vai atraindo, e quando o hidrogênio começa a passar para o elétron salta, não permitindo aí
ligação. E aí o hidrogênio é saltado para a parte de dentro da membrana, né? Que é essa parte aqui de cima. Então, esse hidrogênio vai chegar aqui num ponto onde não tem mais saída, né? E nesse ponto onde não tem mais saída, ele continua aqui sendo carga negativa, atraindo hidrogênios também. Então, o que vai acontecer com esses elétrons aqui neste ponto, onde não tem mais saída? Eles vão ser capturados pelo oxigênio. Então, é nesse momento que o oxigênio vai atuar, né? Ele é um aceptor final de elétrons, tá? E vai ter como resultado aí a produção de água, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Esses elétrons chegam na última enzima, né? Permitindo a atração dos hidrogênios, como a gente viu, eles vão atrair esses hidrogênios para cima. E ao chegar aqui, eles não têm mais caminho a percorrer. Então, o oxigênio, ele vai capturar esses elétrons. Capturando os elétrons, ele também vai capturar os hidrogênios que ficou restante aqui na matriz. Porque a gente sabe que muitos hidrogênios causam a acidez mitocondrial, né? E a acidez mitocondrial permite que as enzimas se desnaturem, né? As proteínas fiquem desnaturadas e aí não consiga realizar o processo, né? Então, o oxigênio ele é altamente importante porque ele vai ser o aceptor, ele vai pegar os elétrons que ficou aqui no final da cadeia, né? Desse ciclo aqui. Na verdade, não é um ciclo, né? É uma cadeia. Então, ele vai capturar esses elétrons e vai se unir aos hidrogênios que estão aqui ainda no meio da matriz, né? Porque não é ideal muitos hidrogênios, porque vai causar acidez. E a acidez desnatura aí as proteínas. Bom, então, quando se unir hidrogênio com oxigênio e os elétrons, vai formar a molécula de água, tá? Então, no final, o oxigênio vai ser transformado em água, tá? Bom, só que aí aconteceu o quê? Nós temos aqui dentro da membrana, né? A parte intermembrana, aqui em cima, muitos hidrogênios que foram bombeados. E ocorre um gradiente de concentração alto, né? E nós sabemos que a tendência do gradiente é ser o que? Equilibrado, né? É equilibrar dentro e fora. Para que ocorra esse equilíbrio, nós vamos ter a utilização da última proteína aqui, da última enzima, que está aqui do lado direito. Essa última enzima, ela se chama ATP, né? ATP sintase ou ATP sintetase. Então, quando os hidrogênios vão chegando aqui nessa última enzima, esses hidrogênios, eles vão ser bombeados para dentro da matriz, certo? E ao serem bombeados, eles vão fazer com que a proteína, ATP sintase, gire produzindo energia. Então, o hidrogênio vai ser bombeado para dentro, como a gente está vendo aqui. Ele foi bombeado da parte intermembrana para a matriz, certo? E aqui, ao ser bombeado, há uma liberação de energia. Essa liberação de energia vai ser a energia utilizada para unir o ADP ao fosfato, ao fósforo inorgânico. Ao unir aqui, a gente vai ter a formação de quê? Do ATP. Então, a todo momento vai estar girando, bombeando. Então, essa bomba aqui, ATP sintase, ela vai girando, 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 produzindo cada vez mais ATPs, né?
através de quem? Da passagem dos hidrogênios, certo? Então perceba a importância do NAD, né? E do FAD também, que doou os elétrons, que atraíram os hidrogênios, que permitiram que a bomba funcionasse, gerando energia para a formação do ATP. Então, no final de tudo, a intenção era o quê? Formar o ATP. Quem ajudou aqui equilibrar esse processo químico foi o oxigênio, que ele capturou os elétrons no final da cadeia, gerou moléculas de água e permitiu que o meio aqui ficasse neutro, né? Não ficasse ácido, permitindo aí que o processo químico funcionasse normalmente, certo? Então, quando não tem a presença de oxigênio, com poucos minutos a célula, né, vai se desnaturar e ocorre aí a morte do indivíduo. Então, a importância do oxigênio nesse processo ele é responsável pela captura de elétrons, hidrogênios, formando água e evitando a acidez mitocondrial. Ele tem um competidor químico também, que é o gás cianeto, né? Se for utilizado o gás cianeto por algum motivo, como foi utilizado lá como é que se diz? No Holocausto, né? O gás cianeto, ele é utilizado como aceptor final no lugar do oxigênio. E aí ocorre a asfixia química, a morte química, né? Então, é um gás venenoso que muitas vezes foi utilizado aí nos holocaustos para que ele tomasse o lugar do oxigênio. O balanço total aí da respiração celular, nós vamos ter, né, na glicólise, a gente tem 6 ATPs formados, né? Por que 6? Porque aqui nós temos a formação de 2 NADH na glicólise e cada NADH vale por 3 ATPs, tá? Então, 3 vezes 2 dá 6 ATPs. Agora aqui também, no ciclo de Krebs, nós temos 8 NADHs formados no total, né? Vezes 3, que cada NADH forma 3 ATPs. Então, 8 vezes 3 dá 24 ATPs. Temos também o FAD. O FADH2, ele forma 2 ATPs. No ciclo de Krebs, nós formamos 2 FADs. Então, 2 vezes 2 dá 4 ATPs. Somando aqui, nós vamos ter 34 ATPs, né? Só que nós temos 2 ATPs também formados no ciclo de Krebs, que nós não colocamos, mais 2 ATPs também formados na glicólise. Então, 34 mais 2, 36, mais 2, 38. Então, o total da respiração celular, né, comumente utilizado nos livros aí, né, são 38 ATPs. Então, é bastante energético aí essa respiração celular, sendo que a fase que produz maior quantidade de ATP é a fase da cadeia respiratória, que nós não podemos esquecer que é na cadeia respiratória que acontece maior quantidade. Resumindo, a glicólise vai fazer com que ocorra aqui a quebra da glicose, como também o ciclo de Krebs vai terminar a quebra aí da glicose, formando gás carbônico, né? Já na cadeia respiratória, a gente vai ter o quê? Utilização do oxigênio formando água, mais energia, certo? Então, vai utilizar da energia do oxigênio formando água e energia.
Bom, esta foi a aula de hoje.